todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais um encontro de aprendizado. O tema da manhã de hoje está voltado para as relações dos espíritos além do túmulo, isto é, como é que nós nos relacionaremos quando desencarnarmos com aqueles que já estão na espiritualidade. Quem está à nossa espera? O que nos aguarda? Como seremos recebidos? O que esperamos? Quais as dúvidas que nós temos? Quais as perguntas que nós fazemos? Qual o medo que nós temos? Como será quando eu fechar os meus olhos e me deparar com uma realidade que eu sequer conseguiria imaginar que existe? É sobre isso que vamos falar. Claro que de uma forma mais leve, para conseguirmos colocar isso dentro do tempo que nos aguarda, que está reservado para nós. Antes de iniciarmos, uma breve prece à Terezinha de Oliveira, que a paz do Senhor esteja conosco. Bem Terezinha, né? Muito bem, as relações dos espíritos além túmulo. Para nós entendermos essas questões, primeira coisa, na doutrina espírita, Allan Kardec dividiu a espiritualidade em três ordens principais. Espíritos puros, que já alcançaram um grau supremo de perfeição que pode ser alcançado, não é absoluto. E eles se dedicam o tempo todo exclusivamente à prática do bem e a ajudar na evolução de outros espíritos. Portanto, para esses espíritos puros não há limite de espaço e tempo. Não há limite de mundos. Podem ir onde quiserem. Podem fazer aquilo que lhes é ordenado e orientado. Esses espíritos puros são totalmente desprendidos das influências materiais. Estão muito distantes dessas questões que nos incomodam no dia a dia. Eles possuem sabedoria, possuem bondade e se dedicam exatamente a essa questão de auxiliar na evolução dos espíritos já desencarnados e nós que estamos encarnados. Mas há também os bons espíritos, que há uma segunda, está dentro da ordem, que fazem exatamente o quê? Estão num estágio intermediário de evolução. E eles já se predominam sobre o domínio da matéria. A matéria não diz respeito a nada para eles. Estão desapegados, não se importam com o que tiveram, com aquilo que vão possuir. Isso não os incomoda de forma alguma. E o desejo predominante dos bons espíritos é também fazer o bem, ajudar os seres humanos, então eles já estão mais perto de nós do que os espíritos puros, a progredirem moralmente e intelectualmente. A consequência desse moralmente e intelectualmente quer dizer o seguinte: não adianta pedir para um bom espírito te auxiliar na conquista de algo material. Pode esquecer. Não adianta fazer promessa. Eu prometo a você, meu bom espírito, porque se eu conseguir conquistar esse bem material, farei tal coisa, tal coisa e tal coisa. Eles não vão ouvir esse tipo de pedido. Portanto, se você pedir algo aos bons espíritos, deve ser algo moral e intelectual. Me auxilia a encontrar respostas para esse conflito que está havendo em mim. Me auxilia a encontrar soluções para o que está acontecendo em desequilíbrio na minha família. Esses bons espíritos atenderão sim a esse tipo de pedido. Muito bem, e temos os espíritos imperfeitos, onde nós nos enquadramos. Mas vejam, nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus, como muitos de nós pensamos equivocadamente. Se o espírito é imperfeito, ele é mau. Não. Alguns são neutros, não se importam com o que está acontecendo. Outros são levianos, zombeteiros, e alguns podem praticar o mal por prazer. Gostam da maldade. Gostam de fazer artimanhas. Gostam de trazer problemas.
Dessa forma, nós vamos avançar e entender a classificação dos espíritos. Espíritos impuros são 5. Aqueles que estão inclinados ao mal e gostam de prejudicar os outros. Eles não têm piedade. Mas vejam, mesmo esses espíritos vão evoluindo gradativamente. Depois temos os espíritos levianos, aqueles espíritos que ficam criando problemas, os mais básicos dentro de casa. Escondem as coisas, derrubam copos, puxam cabelo, fazem que a pessoa que está no ambiente se sinta desconfortável só para dar risada, para se irritar com alguma coisa que eles fazem. Depois nós temos uma categoria de espíritos que são os pseudo-sábios, que dentre esses é o que é mais difícil de se lidar. O pseudo-sábio, que é o da terceira, da esquerda para a direita. Esses espíritos acreditam saber mais do que realmente sabem e podem induzir a nós a erros. Nós tomarmos as orientações que eles trazem como verdadeiras. Daí a necessidade de analisarmos o tempo todo tudo que chega até nós através deles. Depois temos os espíritos neutros. Esses espíritos não praticam nem o bem e nem o mal. Eu não me importo com o que está acontecendo. Depois temos os espíritos batedores e perturbadores. Então vejam, isso vai se estendendo ao infinito de acordo com a personalidade de cada um de nós. Mas onde eu quero chegar? Nesse ponto aqui, ó. Hierarquia entre os espíritos. Existe uma hierarquia. Por isso que eu trouxe as 3 ordens principais: espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Vejam, não coloquei espíritos maus. Espíritos bons, espíritos puros, bons e imperfeitos. A autoridade é nessa ordem também. Portanto, os espíritos puros são obedecidos, têm as suas ordens, as suas orientações cumpridas pelos espíritos bons. Os espíritos imperfeitos obedecem essa escala também. Portanto, espíritos imperfeitos estão sujeitos à hierarquia dos espíritos bons, que estão sujeitos à hierarquia dos espíritos puros. Essa autoridade, nessa ordem que eu falei, ela é exercida de uma forma irresistível. Quer dizer assim, um espírito puro dá uma ordem para um espírito bom, por mais elevado que esse espírito bom possa ser, ele tem que cumprir. O espírito bom dá uma ordem ou determina um limite para os espíritos imperfeitos, eles têm que cumprir. Isso é irresistível. E o que faz que tenha essa irresistibilidade diante dessa hierarquia? A capacidade moral de cada um. Então eles existem sim em relações de autoridade e de subordinação. E podemos afirmar que essa hierarquia, essa autoridade, ela é exercida diretamente no grau de superioridade que alcançaram. Como em qualquer relação entre nós. Aquele que é superior em conhecimento ao aluno, exerce o controle daqueles que ali estão tentando aprender. Então essa hierarquia sempre acontecerá. Qual é a importância disso? A segurança que nós teremos ao trabalhar com a espiritualidade. Porque nós iremos trabalhar, na maioria das vezes, com espíritos imperfeitos. Espíritos que trazem grandes problemas. Espíritos muitas vezes maus. Espíritos desequilibrados. Espíritos totalmente desconectados da realidade em que se encontram. Mas nós temos como retaguarda os espíritos bons, que nos inspiram, nos orientam como lidar com esses nossos irmãos. E esses nossos irmãos precisam de nós encarnados, porque eles não são capazes de ouvir as orientações dos espíritos superiores. Eles estão muito adensados, muito próximos da matéria, e precisam da energia de nós humanos para conseguirem compreender a situação que se encontram. Portanto, o poder na Terra não é o mesmo poder na espiritualidade. Aquele que nós entendemos como mais poderosos na Terra, quando desencarnam, quando morrem, eles podem entrar numa ordem daquelas, principalmente
na ordem dos espíritos imperfeitos. Não serão colocados na ordem dos espíritos bons, porque todo aquele que tem o poder na terra, ele tem a tendência de ser dominado pelo poder. E dentro desse domínio do poder, ele vai cometer atrocidades. Vai cometer genocídios, por exemplo. Vai cometer fome, por exemplo. Vai provocar grande miséria. Portanto, esses espíritos, por mais autoridades que eles tenham no nosso mundo encarnado, ao desencarnarem, que é o destino de todos nós, eles serão sim, dentro de uma realidade, perceberão que estarão muito inferior a muitos dos que eles provocaram e causaram grande mal. Qual é a pergunta que nos resta? Esses espíritos estão misturados lá na espiritualidade? Onde eles se encontram? Como é que eles se relacionam? Ora, um espírito bom pode estar misturado com um espírito mau? Um espírito mau e bom pode estar misturado com um espírito puro, de acordo com a doutrina? São perguntas que nós fazemos. Mas claro que há respostas para isso. E essa é a questão da hierarquia. Essa é a questão do poder moral, intelectual, de pureza que cada um pode alcançar. Eles estão misturados sim. Não estão separados. Porque o mundo espiritual não existe localizações geográficas como nós imaginamos. E eles podem se ver. Eles podem distinguir um do outro. Mas vejam, eles vão se evitar. Eles vão evitar a aproximação de que forma? De acordo com a simpatia ou antipatia. Eu tenho uma característica de me agrupar com espíritos bons. Dentro dessa característica de espíritos bons, eu sou afim de determinado grupo. Portanto, o meu interesse se volta para esse grupo. Mas existem outros grupos no mesmo patamar vibracional. Mas eles não me interessam. O que eles fazem não me atrai. Assim, eu começo, por meu próprio processo de análise e de entendimento, a escolher as pessoas, os espíritos que ficarão, com os quais eu gostaria de permanecer e aprender. E também eu posso sentir antipatia por determinados espíritos. E dessa forma eu vou evitá-los. O que eu estou dizendo? A espiritualidade imperfeita, ela se antipatiza com os espíritos bons. Não gostam dos espíritos bons. Mas a espiritualidade que já está no patamar de espíritos bons não tem antipatia para com os espíritos imperfeitos, porque eles estão num nível mais elevado. Com isso eu estou dizendo que aqueles que são imperfeitos só enxergarão os bons se os bons permitirem. Se os bons não permitirem, se tornam invisíveis para esses espíritos imperfeitos. E é dessa forma que vocês vão entender que essa relação, essa hierarquia é importantíssima. Porque muitas vezes os espíritos imperfeitos, e aí tem todas aquelas categorias que eu mostrei, estarão em um ambiente e acreditam que só tem eles lá. Porque eles não conseguem enxergar os outros que estão acima deles. E também acreditam que chegaram lá, chegaram nesse ambiente, porque quiseram. Porque tem força, porque tem poder. Isso pode acontecer no nosso lar, pode acontecer nessa casa, pode acontecer no nosso trabalho, pode acontecer em qualquer lugar. Mas não se esqueçam que em todos os lugares sempre haverá espíritos bons, protegendo, amparando e sustentando aqueles que ali moram, aqueles que ali habitam, aqueles que ali trabalham. Comumente nós vamos ouvir que esses espíritos nos dizem: eu estou aqui porque vocês não tiveram forças para me conter, nenhuma barreira impediu que eu chegasse até aqui. Isso é um engano que ele tem, porque todas as portas foram abertas para ele, porque é o momento de socorrê-lo, embora ele não reconheça. Portanto, vivemos sim misturados, vivemos sim próximos uns aos outros, mas o que vai determinar a separação entre nós é o campo vibracional.
É o como a minha mente trabalha no sentido daquilo que é bom para mim e para que eu possa encontrar outros que também pensam como eu, ou então eu faço as escolhas que me são apropriadas. Nós vamos sim nos reunirmos por afinidade. Veja, qual é a afinidade que nos traz aqui, que nos reúne? Buscar o conhecimento sobre a doutrina espírita. Como é o que a doutrina espírita fala sobre essas questões do mundo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, a minha afinidade com a espiritualidade que me acompanha é diferente da afinidade de vocês. Portanto, a afinidade que vocês manifestam atrai espíritos apropriados ao teu campo vibracional. Com isso, eu estou dizendo que cada um de nós aqui não tem o mesmo espírito ao seu lado. São completamente diferentes. Então eu posso sim atrair comigo espíritos amigos e ao mesmo tempo atrair espíritos que desejam me prejudicar e que estão aqui nesse momento presentes, junto a nós. Então o que nos une são os laços de simpatia ou de antipatia. Os bons amigos por simpatia, os adversários por antipatia. Querem sim o acerto de contas. Portanto, aqueles que desejam fazer o bem permanecem o máximo possível nos protegendo. Mas nós também precisamos facilitar para que esses amigos permaneçam nos protegendo. Porque se os nossos pensamentos, as nossas afinidades são afinidades de conflito, de desespero, de angústia, ou mesmo de não acreditar no que está se sucedendo, eu facilito a aproximação daqueles que são antipáticos e me querem ver numa situação muito complicada. Portanto, aqueles que são bons procuram nos auxiliar à medida que nós permitimos. Porque também nós temos o nosso livre-arbítrio. Se eu não quero permitir e não quero tomar consciência de que tem espíritos sim me protegendo, eu fico ao meu bel prazer. Mas eles estarão sempre esperando o meu pedido de socorro. E aqueles que querem fazer o mal a mim ou a qualquer outro lugar, ou inclusive à casa, não precisam do livre-arbítrio. Eles não respeitam isso. Eles se aproximam e não são nada discretos. Procuram fazer o mais rápido possível, com a maior força possível, para nos levar ao desequilíbrio da mente. Eles vão trabalhar sempre na nossa mente. Porque é através da nossa mente que tudo aquilo que eles desejam que aconteça, vai acontecer. Porque nós iremos somatizar isso. A tristeza, a raiva, o desânimo, a falta de perspectiva, tudo isso é campo mental. O medo de doenças, tudo isso é campo mental. E eles vão atuar exatamente aí. E dessa forma, nós vamos entender que também existem limites que são impostos aos espíritos. Vamos fazer assim: os espíritos bons e os espíritos puros vão a qualquer lugar, toda parte. Por que eles têm essa liberdade? Porque eles precisam influir sobre os espíritos maus para que eles vão se modificando gradativamente. As regiões de estrutura psíquica que eles habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos. Existe uma porta, um muro, um portão, como estou mostrando aí? Claro que não. Claro que não. Mas existem construções mentais. E essas construções mentais têm campos de energia que aparenta para esses espíritos que desejam entrar nessas regiões para causar problemas, como se fossem grandes barreiras que eles não conseguem ultrapassar. Qual é a questão? A questão é que os limites impostos aos espíritos também determinam até que ponto eles podem chegar para criar para nós dificuldades, problemas. O que isso significa? Que já foram dadas todas as oportunidades
a determinados grupos de espíritos, a um espírito em particular, para que ele pudesse se reconectar e procurar melhorar. Mas ele se recusa. Ele acredita que o livre-arbítrio, que tanto nós falamos, dá para ele o direito de continuar indefinidamente, acentuando cada vez mais a sua agressividade. Mas nós já aprendemos que o mal tem limite. O mal chega a um certo ponto que tem um limite para ele. Então o livre-arbítrio também tem o seu limite. Quando esse livre-arbítrio impede que o próprio espírito que pratica esse mal possa cuidar de si mesmo e despertar para o que ele é, chega um limite. E é nesse momento que a espiritualidade que eu acabei de falar, superior, pura ou a superior boa, vem e interfere, determina. E aquilo tem que acabar. Essa questão mostra que qualquer ação da espiritualidade elevada, superior, ela é irresistível, os demais têm que obedecer. Exemplo disso, eu não vou reencarnar, porque eu não gosto da carne, a carne é fraqueza, a carne é um sofrimento, e isso, anos, séculos após séculos, o espírito se recusa a reencarnar. Mas chega um momento que vem uma ordem da espiritualidade pura que esse espírito tem que reencarnar. E ele reencarnará, mesmo não querendo. Então, o livre-arbítrio é sim algo que nos proporciona a oportunidade de nós avançarmos, de nós melhorarmos. Mas quando ele nos bloqueia, ele nos paralisa, ele é interrompido. O que é que estou mostrando? Que todos nós temos relações, bons e maus espíritos. E todos nós somos inclinados a uma dessas relações. E todos nós vamos compreender que quando eu me inclino para aquilo que proporciona a mim tranquilidade, serenidade, compreensão, maturidade, análise, eu estou inclinado a me tornar o melhor. Mas todas as vezes que eu me inclino ao desrespeito, ao processo de não me importar, tudo é indiferente, tudo que me atrai é algo que prejudica o outro, eu estou inclinado a espíritos que gostam de prejudicar outras pessoas. Então as relações vão se estabelecendo à medida que nós vamos nos comunicando com os pensamentos. Olha a sutileza da coisa. O pensamento para nós é desconhecido. Eu não sei o que vocês estão pensando. Mas a espiritualidade que nos acompanha sabe exatamente o que nós estamos pensando. E essa forma de comunicação do pensamento é o que determina a simpatia ou a antipatia. Quais os pensamentos que eu alimento? Quais os pensamentos que eu cultivo ao longo do meu dia, da minha vida? Como é que eu estruturo a minha mente? E tudo isso não acontece somente entre nós encarnados e a espiritualidade, também entre eles. Portanto, não há necessidade de eles conversarem, como eu estou falando aqui. Isso é muito primitivo para eles. E eles não gostam, inclusive, que nós falemos dessa forma, porque é muito lento. É sujeito a erros. O pensamento ele é claro. Não há como esconder. Não há como disfarçar. Não há como dizer, não é isso que eu pensei. Portanto, essa linguagem universal do pensamento permite, e aqui vem uma grande surpresa para nós, que precisamos aprender e estudar mais, permite que espíritos se comuniquem entre si em mundos diferentes. Não precisa se deslocar até um outro mundo. Desde que ele tenha o alcance e a característica própria de ter essa força mental de se comunicar com outro em outro orbe, ele o fará. Assim como do outro orbe para nós. Não é raro acontecer entre nós encarnados, onde espíritos superiores
já de um grau muito elevado, querem se comunicar conosco aqui na carne, ainda no mundo de expiações e provas. Como isso acontece? Pelo pensamento. Ele não precisa se deslocar, e nem seria agradável para ele. Ele transmite o pensamento para um outro espírito, que transmite para um outro espírito. Lembre que o pensamento, ele é puro, você não consegue modificar o pensamento. Não é como a palavra que alguém conta uma história e você vai contar para outro, ou você tira alguma coisa, ou você acrescenta alguma coisa. O pensamento não tem isso. Até chegar ao médium, através de um espírito bom, que transmite para o médium. Nesse momento em que o médium vai falar, o médium diz assim: o que eu estou sentindo e o que está vindo é uma mensagem, mas o espírito não está aqui. Ele está muito distante. Isso não é fantasia. É o pensamento sendo transmitido em uma ordem de descendência de campos de energia. Mas no momento em que o médium vai falar, ele pode modificar a mensagem. Ou ele tira alguma coisa, ou ele acrescenta alguma coisa, ou simplesmente ele diz: não vou falar, porque eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Ou fala da cabeça dele. Ou fala da cabeça dele. Assim, quando nós vamos tendo o conhecimento de como nós nos relacionamos com os espíritos, nós vamos nos permitindo a nos tornarmos mais compatíveis com eles, com o nosso campo mental. Qual é a questão? O reconhecimento. Como é que nós vamos reconhecer os nossos entes queridos que já desencarnaram, que já estão na espiritualidade, quando eu fizer a mesma coisa, a passagem, como muitos dizem? Esse reconhecimento será muito claro. Eu não estarei ali perdido sem saber quem é quem, porque ao sair do meu corpo eu acesso às minhas vidas, às minhas existências, onde eu acertei, onde eu errei, onde eu melhorei, quanto tempo eu vivi em um determinado lugar, se eu fui homem, se eu fui mulher, se eu fui criança, não importa. E é dessa forma, nessa revisão de vida, que eu vou ver quem foi a minha família desta vida, daqueles que já foram, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu os reconhecerei, porque eles poderão se apresentar na forma física, mentalmente vibrando, como eu os conheci. Então não haverá nenhuma surpresa nesse sentido. Então nós podemos ver os nossos parentes mais próximos, a nossa família, podemos ver os nossos amigos, e também podemos encontrar os nossos inimigos, que, para a surpresa de todos nós, serão os primeiros que se apresentarão de acordo com o campo mental que nós desencarnamos. Como é que estava a minha mente no momento em que eu fechei meus olhos, meu coração parou de bater e minha respiração parou também, e eu saí do meu corpo? Como estava a minha mente nesse momento? É esse campo mental que determina se eu encontrarei, perceberei e enxergarei espíritos amigos ou adversários. É isso que determina. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos entendendo que muitas vezes a forma como nós desencarnamos dita exatamente como nós estaremos nos relacionando de outro lado. O nosso regresso ao mundo espiritual é da seguinte forma: podemos ser recebidos com pessoas que nos amam, com alegria, mas também podemos sermos recebidos por espíritos que também estão alegres, mas não nos amam, porque nós estamos exatamente retornando para o grupo deles, porque fizemos exatamente o que eles disseram que nós deveríamos fazer ao longo da vida. Então há duas formas de nos receber, e as duas são alegres, mas alegres porque nos amam e alegres porque nós fizemos exatamente aquilo que eles queriam. O nosso relacionamento é escolha nossa. Ninguém irá dizer para nós: faça isso ou faça aquilo, porque ao sair daqui continuaremos sendo os mesmos do nosso dia a dia, continuaremos fazendo as mesmas bobagens, continuaremos deixando a nossa mente vazia, continuaremos deixando a nossa própria estrutura de espírito não nas nossas mãos, nas dos outros. E quando nós abandonamos a nossa essência na mão de outros, tenham certeza que a mão de outros não será a espiritualidade amiga.
porque ela só se conecta a nós quando nós os chamamos com o pensamento. Mas se eu sequer penso, ou se penso de uma forma equivocada, o meu relacionamento será com aquele que se aproveita do meu descuido, da minha ignorância, da minha forma de agir. Mas se eu me policio, se eu vigio, como o mestre falou, vigia e ora, eu estou sempre em conexão com a espiritualidade que está me auxiliando a vencer a encarnação na qual eu estou inserido, diante das dificuldades, dos problemas, das provas, das doenças, das deformidades, não importa. Do familiar que está comigo, não importa. Eu estou lutando para me relacionar com esse tipo de vibração. E é dessa forma que eu vou entendendo que a maioria do que nos acontece está, sim, principalmente determinando pelo relacionamento que eu alimento no meu dia a dia. É fácil? Não é fácil. Mas, vejam, quando eu chego, de acordo com o meu campo mental, do meu relacionamento da minha existência, junto aos espíritos imperfeitos, é o que eu disse, eles vão ficar muito alegres. Porque eu sou mais um que está se unindo a eles. E depois que eu entro nesse campo mental, é difícil sair. Porque eles não permitem. Todas as vezes que eu, desencarnado, cansado de viver com eles, querendo ajuda, eu tento orar, eu tento pedir socorro, eles não deixam. Eles bloqueiam a minha mente. Eles paralisam o meu pensar. Eles controlam a minha forma de tentar recuperar a minha vibração. Não permitem. Por isso entramos nós na casa espírita. Nós vamos ao socorro deles. E ao entrar no socorro deles, o nosso relacionamento não é só com aquele que está sendo socorrido. O nosso relacionamento é com o grupo que o controla. E através desse que está sendo socorrido, nós socorremos os outros. E o que é que permite isso? O meu tipo de pensar. Quando eu me coloco a trabalhar com a espiritualidade, eu procuro entrar num padrão vibratório que me permite acessar esse tipo de energia e não me prejudicar, embora eu sinta os efeitos dela. Fico nauseado, fico com dor de cabeça, tenho ânsia de vômito. Porque não é isento de sacrifício do médium o trabalho mediúnico. O médium sofre muito. E a espiritualidade sabe disso. Mas todas as vezes que ele está nesse trabalho, ele está sim se recuperando de muitas coisas do seu passado que ele se complicou. E ele está num processo de cura e de alívio. E vamos sim, meus amigos, encontrar os nossos parentes. E encontrar os nossos parentes não significa que ficaremos com eles, como nos ensinam os romances. Romance, né? Brincadeira, né? Está na hora de parar de ler romance. Doutrina espírita. Ó, eu posso encontrar amigos, tá? Parentes meus. Mas se o meu parente está mais adiantado do que eu, ele está na minha frente. Ele pode, vez ou outra, se encontrar comigo. Podemos conversar. Mas, como ele está mais avançado, ele irá dar sequência ao seu trabalho, ao seu processo evolutivo. E eu continuarei onde eu me encontro. E guardem isso. Só o encontrarei quando ele quiser. Quando ele quiser. Porque o meu padrão de energia vibracional não é suficiente para alcançar onde ele está. E aqui temos a informação, por exemplo, dos filhos que partem. Porque os filhos que partem mais cedo do que os pais, inúmeras vezes já cumpriram a encarnação deles. Era só um pedacinho que faltava. E os pais, de uma forma ou de outra, acreditam que ao desencarnarem, vão ficar convivendo com os filhos. Mas os filhos estão muito mais evoluídos. Irão se encontrar, mas dirá assim: mãe, pai, fique aqui porque eu tenho que continuar a minha jornada. Quando puder eu volto. É nesse sentido, não há separação. A relação continua. Mas a relação determina o tempo que eu permaneço em relação com aquele que eu amo. O quanto eu me esforcei para me tornar muito próximo daquele que eu amo e que foi chamado antes. Terminando,
Vamos nos encontrar de tempos em tempos, mas eles não estarão reunidos conosco para sempre. Quando nós pudermos caminhar lado a lado com eles, quando nós estivermos igualados no quesito da perfeição, pelo esforço próprio, aí sim nós marcharemos juntos. Aí sim nós trabalharemos juntos. Aí sim nós conviveremos juntos. Aí sim nós nos reuniremos em grupos evoluídos tanto quanto. Então o relacionamento no mundo espiritual está muito em nossas mãos, como encarnados. Está muito em compreendermos como eu trabalho comigo mesmo, onde eu busco conhecimento necessário para me tornar mais forte, para me tornar mais seguro, para me tornar mais maduro, para me tornar menos influenciável, para me tornar alguém que vê o todo, extrai o melhor e sabe que aquilo que não me serve mais, que está fora do meu próprio processo de absorção, não me importa, porque também irá se modificar através de outros. O relacionamento é isso. Há relacionamento como existe entre nós, nós podemos nos relacionar com eles, eles se relacionam conosco, mas guardem o fecho final. Podemos ser recebidos com alegria com aqueles que nos amam, e podemos ser recebidos com alegria por aqueles que não nos amam, mas querem que nós permanecemos como eles se encontram, no mesmo sofrimento, na mesma dor, levando sofrimento e dor para outros, para que também se juntem a eles. Porque a dor, o sofrimento e a angústia geram em nós o desequilíbrio. E o desequilíbrio em nossa mente é a porta aberta para o início do processo obsessivo e depois chegando à fascinação, onde qualquer coisa que nós falemos não tem o menor sentido, porque eu já estou controlado por outro. Então é isso, um resumo bem rápido de como as coisas acontecem nos relacionamentos após a morte, ainda ligado à questão da nossa vida. Bom dia a todos, daqui a pouco nós temos trabalho, sejam bem-vindos, se preparem para o passe e vamos ver com quem nós nos relacionamos hoje, não é? Bom dia para vocês.